Então, continuando, da mesma forma de onde nós paramos, estamos trabalhando progressivamente através da história dos Estados Unidos. Mencionamos 1619 e os problemas que eles tinham logo no início do governo das colônias. Então, à medida que avançava até 1798, indo para a história da Revolução Americana e a escrita da Constituição, tudo isso, olhamos para o desenvolvimento dessa separação, particularmente durante a década de 1820 e 30, onde essas sociedades anti-escravatura foram formadas, que levou em 1844 a essa separação dentro do protestantismo. Vimos como é que o Sul tinha começado realmente com os missionários para o Sul, que aqueles missionários viajando tinham aquele ressentimento em relação ao Norte, a invasão do Norte. E eles viram que o ramo do Norte das igrejas controlavam seus direitos eclesiásticos no Sul. Então eles começam a dizer que no Norte eles estavam violando a sua liberdade e a sua liberdade religiosa. Analisamos brevemente a questão do Texas, que foi o tema de 1844, essa eleição. Em 1848, nós apenas analisamos uma declaração de Calhoun, da Carolina do Sul, onde ele disse que nós nem queremos o México, porque eles são muito misturados, têm sangue muito misto. Existem muitos americanos índios lá embaixo, eles não são puros o suficiente. E através desse argumento, ele foi dizendo que isso iria impedi-los de fazer o trabalho que eles deveriam fazer como uma nação, que era difundir a liberdade e a liberdade religiosa no mundo. E é interessante que em 1848 eles já estavam dizendo que eles tinham que espalhar isso no mundo, não apenas através do continente da América. Fomos para 1850, o ato do escravo fugitivo, depois para a Guerra Civil. Depois nós lemos os discursos sobre a sucessão daqueles 4 estados-chave, que eram o Texas, o Mississippi, a Geórgia e a Carolina do Sul. Nós não lemos muito bem sobre o Mississippi, mas lemos mais do Texas e da Geórgia, lemos um pouco também da Carolina do Sul e vimos como eles defenderam os seus direitos como estado, para terem um governo independente. E como eles viram aqui agora, o Norte estava violando esses direitos. Avançando na história da Guerra Civil, nós temos no centro 1863, no Norte, uma nova ameaça surgindo. Dessa vez não é aqui esse pecado, mas é esse pecado, que nos leva a 1888, a formação da Associação Nacional de Reforma em 1863, citando: todo o governo de leis é um governo de Deus. Um governo assim gerido vem de Deus e é verdadeiramente uma teocracia como é no mundo, em Israel. Então, o que eles estão defendendo? Uma interpretação de literal para literal. A terra gloriosa antiga para a terra gloriosa moderna. Isso no meio da Guerra Civil. Então, no Norte, já havia essa divisão acontecendo novamente no protestantismo. Novamente, com o que os Estados Unidos deveriam se parecer. Então, um lado vai argumentar que são uma teocracia, literal para literal, que os leva diretamente para 1888. Eu quero pular um pouquinho nessa história, senão a gente vai ficar sem tempo. Este é um documento de Johns Hopkins, a imprensa dessa universidade, sobre a história judaico-americana, que é publicado em junho de 2003. Mais uma vez, isso é publicado pela imprensa da Universidade Johns Hopkins em 2003, e o assunto é o judeu-americano, essa história. E o documento tem o título de Enforçar as leis de fechamento no domingo, de 1882 a 1903. Então, eles vão cobrir 1882 a 1903, esse período de tempo de 15 anos, quando sabemos que tudo isso tem as leis dominicais acontecendo. 1891, 92, 93, e é a história das leis dominicais, é a história dessa dispensação para esse teste do grande conflito.
E este documento, a gente vai olhar para ele a partir da experiência dos judeus do lado inferior durante esses 15 anos. Vou parafrasear alguns parágrafos. Diz que domingo, 3 de dezembro de 1882, e são 6 anos antes de 1888, o dia descrito pelo New York Times como, a citação diz, que deve ser lembrada na história dessa cidade. Os melhores de Nova York foram para as ruas e com grande zelo tinham 137 pessoas por diversas violações do crimes recém-codificados contra a pessoa e contra a decência pública e boa moral, também conhecidas como as leis de domingo. Entre os presos nessa repressão estavam menos de 35 judeus, incluindo o Jornal dos Negros, fornecedores, barbeiros, vendedores de charutos, vendedores de frutas, motoristas de carrocerias, de carvão e de açougue. E enquanto a polícia prendia esses vendedores de charutos, eles permitiram que os donos desses bares vendessem esses charutos e bebidas alcoólicas. Então você consegue parafrasear comigo. Eu só comecei aqui no início. Primeiro parágrafo. Então, voltando para 1882, essas leis de domingo já estavam perseguindo as pessoas naquela época. E diz, muitos desses casos foram dispensados pelos magistrados sentados nos tribunais abertos nesses dias. O New York Times preveu que as atividades desse dia e o silêncio não natural resultante do que aconteceu nas ruas da cidade não se repetiria durante aquela semana. Esses judeus obtiveram injunções de um juiz no chão que eles foram cobertos por uma isenção e que lhes davam uma observância de um outro dia da semana como sagrado. Isso poderia ser uma defesa contra essa acusação. Então, os judeus estavam dizendo que há essa isenção que pode ser concedida a eles se eles observassem um outro dia da semana. Essas ordens temporárias ordenaram que os polícias de prender das pessoas protegidas por essas injunções, até a audiência fosse agendada. Então, no domingo seguinte foi relativamente silencioso. As injunções silenciosas estavam em vigor, anunciando sinais nas janelas e o tempo estava ruim. E a polícia então decidiu permitir esses barbeiros e outros a fazerem as suas atividades. Então, o New York Times diz que, a menos que os judeus observassem outro dia da semana, eles não seriam agora perseguidos pela polícia dessa região. Então, a fim de que não haja engano na questão da polícia, o comissionário Matthews diz que eles têm feito um censo silencioso desses judeus que investiam nos seus negócios. Então, eles não confiam nos judeus. E a polícia está andando por aí e tentando fazer um censo para ver quem realmente está descansando também no sábado, se eles estão usando corretamente essa cláusula. O que parecia algo de maximizar a publicidade desse caso, o juiz convidou nobres notáveis para a audiência de 21 de dezembro. Essa audiência acabou por ser um desastre para os judeus. O juiz rejeitou todos os seus argumentos, quer sejam constitucionais, que os judeus tinham o direito de escolher seus dias de descanso. Qualquer interferência com essa escolha diminuíram seu direito da primeira emenda. A liberdade religiosa, que é uma defesa judaica. O juiz rejeita aquilo que é baseado na interpretação estatuária. Os juízes dizem que isso é isento à lei e é apenas para algum tipo de necessidade específica. De acordo com o juiz, permitir essas atividades, isso iria quebrar a liberdade de outras pessoas. Então eu quero que a gente tome nota disso. Permitir os direitos de judeus seria atrapalhar o direito de outras pessoas. Eu disse que isso seria dar o privilégio aos judeus que é negado aos gentios. Isso não faz parte da Constituição.
Eu quero ver como a liberdade religiosa foi distorcida aqui. Então nós vamos ver uma citação de Wagner para fazer esse ponto. Os gentícios, um ateu, naquele tempo pertenciam a qualquer religião e eram forçados a adorar no domingo. E para o judeu encontrar uma maneira de contornar isso, eles dizem que seria violar a liberdade de outros e daria uma desculpa que não é permitido para aqueles gentios. As injunções foram então dissolvidas e a polícia estava livre para retomar prendendo comerciantes judeus por violações das leis do domingo. Depois, é um artigo bem longo e vai dar uma explicação para isso. Novamente, nós lembramos de quando nós dissemos que essas leis de domingo, elas foram promulgadas em 1619, já eram leis codificadas, mas não tinham sido enforçadas. Então, este documento explica essa história. Diz quem e quando foram os responsáveis desse espasmo do calvinismo municipal. As leis do domingo tinham existido nos livros estatuários de Nova York desde a era colonial, mas pelo menos o período anterior, de dezembro de 1882, tinham sido praticamente cartas mortas. Quando as leis penais eram codificadas na década de 1870, as leis de domingo foram redescobertas e dada ampla publicidade em uma era de protestantismo cruzado, assim no meio da Guerra Civil. Então, em 1860 é formado o movimento de reforma nacional e eles acreditam que a guerra civil é o julgamento de Deus porque a Constituição e o governo não faz cumprir a moralidade protestante. Na década de 1870, depois das leis penais começarem a ser codificadas, eles descobriram que nos livros eles tinham essas leis de domingo e que era na era das cruzadas, desse protestantismo de 1860, a guerra civil. 1860 nessa história até o início da década de 1880 eles vão ser redescobertos, então começam a ser forçados. Então essas leis de domingo que já estavam essencialmente nos livros desde os dias das colônias, eles se tornaram uma edição que vai até 1888. Quoting E.J. Find my place. Então o juiz diz que para permitir os judeus uma isenção interromperia os direitos dos outros. E J. Wagner dá algumas ideias sobre essa mentalidade. E isso é 23 de fevereiro. Você vai encontrar isso nos Escritos Pioneiros, 1893. Então, 1893 leva você até que ano? Isso seria uma tarefa de casa, um questionário bem rápido. 1893 leva você até onde? 2019. PTUK 126. Seria verdade presente no Reino Unido 64.9. E ela fala de Wagner. O Comitê Missionário da Igreja Episcopal Metodista nos Estados Unidos foi encaminhado para as duas casas do Congresso. Um documento orando para que a Feira do Mundo não seja aberta aos domingos. Discutimos isso em outubro de 2018. Essa edição mundial que vai de 2019 1893. Essa lei dominical que mostra 2019 como esse marco de domingo. Então nós estamos falando sobre esse evento específico, o fechamento disso. No apelo feito pelos líderes do Metodista nos Estados Unidos, no Congresso, imploraram
que fosse tudo fechado aos domingos, eles dizem, em lealdade às instituições livres herdadas de nossos pais, nosso povo não fica atrás de ninguém. E eles pedem que não pedem nada para si mesmos, nem para os seus estabelecimentos religiosos. Lutam pela mesma liberdade para judeus e católicos. E o Wagner diz, eu duvido disso. O argumento dos protestantes nós lutamos pela liberdade religiosa de todos e não apenas a nossa. Querer que haja tudo fechado no domingo é o princípio da religião, da liberdade para cada religião, tanto judeu como católico. E o Wagner diz que isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Então eu quero que a gente observe isso, porque é a mesma coisa usada hoje, quando Donald Trump e os republicanos se levantam e dizem que defendem a liberdade religiosa. E eles escrevem no Twitter dizendo que defender a liberdade religiosa de cada religião, as denominações que o apoiam, que estão lutando pela leitura da Bíblia em público nas escolas, se alguém se levantasse e dissesse, então você deve colocar uma leitura pública do Corão nas escolas, qual seria a posição dessas pessoas? Seria de horror. Se eles quisessem construir uma igreja protestante e depois um grupo muçulmano vem e quer construir uma mesquita, eles têm uma posição de horror, de consternação. Então, essa ideia de liberdade religiosa ela é uma mentira. E agora o Wagner consegue enxergar isso. Depois nós temos essa outra citação que eu acho que é particularmente reveladora. E é 29 de maio, 1889. É IJW, AMS, Sentinela Americana, 137.1. 29 de maio de 1889, IJW AMS 137.1, é a referência desse texto. Então, existe uma pessoa na Convenção da Reforma em Pittsburgh e ele faz um discurso, que ele é um médico e ele vai forçar a observância do domingo. E vejam só como ele coloca isso. Wagner diz, aquilo que faz que o discurso de Dr. Croft não seja digno de nota lógica é porque não tem nada que não seja pervertido. Ideias de liberdade ao qual dão expressão ao início do seu discurso que ele se referiu à petição da lei do domingo, cópias das quais haviam sido colocadas nos assentos e que ele leu foi pouco alterado. Por isso vamos citá-lo. Para os Estados Unidos, essas organizações abaixo assinadas e residentes adultos dos Estados Unidos com 21 anos de idade e mais, peço sinceramente que vocês aprovem um projeto de lei para licitação nos Correios do Governo de Serviço Militar e Comércio e no Distrito de Colômbia e outros territórios, todo o tráfico e aceitação de trabalho aos domingos, trabalho de necessidade e misericórdia, e esse trabalho privado por aqueles que da liberdade religiosa. Outro dia da semana, abstendo-se de trabalho e negócios. Eu também disse que o Congresso não deve proibir o livre exercício da religião, porque isso seria infringir nesse país e violar a liberdade religiosa. Sei que vocês são todos guardadores de sábado. Digamos que vocês se querem tornar pilotos para alguma companhia aérea. E eu falo desse comércio interestadual, esse serviço militar pelo governo, esse trabalho ao domingo. Eu quero dizer que você trabalha para essa companhia aérea como piloto. O que você tem que fazer? Você tem que voar no sábado.
Então, existem certos trabalhos, e eu sei que existem algumas exceções agora com liberdade religiosa, mas há certos empregos onde você é requerido trabalhar no sábado. E nós não entramos nesses trabalhos porque sabemos que se fizermos, é pouco provável que a gente receba as mesmas oportunidades. Nós não praticamos esportes, eu entendo isso, mas se você quer jogar futebol, você não recebe cada partida do seu time de futebol programado no sábado. Você sabe que eles jogam ao sábado, existem certas coisas ou certas carreiras profissionais, certas atividades que alguém que guarda o sábado não pode entrar nesse tipo de atividades que te requer trabalhar no sábado. Então, o que a gente faz? Será que a gente vai para o Congresso e diz, façam que todos guardem o sábado, porque ter uma organização esportiva que vai jogar no sábado é uma violação da minha liberdade e da minha liberdade religiosa. É essa a posição que nós tomamos? Não. Porque no momento que você faz isso, o que você faz? Você infringe a lei de outra pessoa. Mas esse argumento é exatamente o que eles estão fazendo nessa história. Particularmente dos anos 80, os anos 70, 80 e 90. Esse argumento que está sendo feito é de que a primeira emenda que separa a igreja e Estado, ela está sendo violada. Porque os guardadores de domingo, os adoradores de domingo, eles não têm acesso a todos os tipos de trabalhos, a todo tipo de oportunidades. Porque algumas dessas atividades, elas acontecem no domingo. Então, eles estão dizendo, o seu argumento é que eles são as vítimas de uma violação da sua liberdade religiosa. Que a única forma de preservar essa liberdade religiosa seria impor a sacralidade da guarda do domingo. E eles dizem então que outros que observam outro dia da semana, o outro dia da semana tem que ser sábado, porque ninguém guarda a quarta-feira. Aqueles que guardam o sábado, eles são capazes de guardar o sábado, eles não têm problema com isso. Mas o que acontece quando você muda esse comércio interestadual do governo, esse serviço militar? Eles não estão tirando o sábado, eles não estão defendendo as outras pessoas que têm direitos iguais no sábado, mas eles desejam empregar isso no domingo. Nós já vimos como é que as pessoas lidaram com isso, como é que as pessoas foram tratadas. Os juízes não aceitavam esse argumento dos judeus quando eles tentaram usar esse tipo de proteção. Nenhum homem, ele diz que isso é uma violação do exercício da liberdade religiosa, e quando o serviço público é tão gerenciado por centenas de milhares de funcionários a serviço do governo, é assim que é o estado da igreja e o governo, exigindo às pessoas trabalharem nos domingos nesses trabalhos. Não podem ter seu legítimo privilégio de acordo com eles. Nenhum homem cristão profundamente consciencioso pode tomar um cargo em algum departamento ou num escritório. E o Wagner segue fazendo o argumento e dizendo, e o homem que tem uma consciência na observância do sétimo dia, no sábado, ele também não pode ocupar essas posições. Então, apenas para nós observarmos como esse lado aqui está colocando esse argumento, quando nós começamos a discutir a lei do domingo, está sendo argumentando que isso viola a liberdade e a liberdade religiosa das pessoas que guardam o domingo, que é uma união de igreja e Estado, por causa dos governos e de serviços que acontecem no domingo, violando os direitos de consciência das pessoas. Então, era tudo que eu queria dizer sobre a história de 1888 e a história da lei dominical. Quero agora passar para 1919. O que aconteceu em 1893 e 1919? O que aconteceu em 1919 até 1919? O que aconteceu foi a Primeira Guerra Mundial.
Então, isso causou uma crise nas denominações protestantes. Nós temos rastreado isso através de um número diferente de crises, através da história dessa guerra, da Lei dos Domingos também, Lei Dominical. E eu agora gostaria de ler de fontes diferentes. Vou começar com um artigo de New York Times intitulado O Dia que o Fundamentalismo Cristão foi criado ou nasceu. E eu chamo então a isso o dia em que o fundamentalismo cristão foi criado. Isso é maio de 2019. É um artigo bem grande. Eu vou ler apenas uma pequena parte que tem esse assunto ou tema que nós queremos. E se alguém tiver alguma subscrição, você pode copiar e colar esse artigo aqui no nosso chat. Mas eu só vou ler uma pequena parte disso porque eu vou expandir em algo que eles dizem aqui. O dia em que o fundamentalismo nasceu. Fundamentalismo sobre a posição da Liga das Nações. Temos a história da Primeira Guerra Mundial, que é a história essencialmente disso aqui. Temos um nacionalista, o Kaiser Wilhelm, que é unilateral e que tem aspirações e que vai para essa ditadura dessa história da Primeira Guerra Mundial. Saindo da história da Primeira Guerra Mundial, que durou muito mais anos que alguém provavelmente tinha pensado. Acho que foram 3 anos e meio a mais do que as pessoas esperavam. Depois que a Primeira Guerra Mundial ela terminou, nações-chave decidiram: nós não queremos nunca mais passar por nenhuma guerra mundial. Então eles decidem agora ter uma Liga das Nações, que é o predecessor das Nações Unidas. É o que vem antes da Liga das Nações. Então nós temos aqui a Liga das Nações e o que isso vai ser composto de uma liga, tal como nós teríamos as Nações Unidas hoje. Eu vou colocar aí um do lado do outro. Então nós temos as Nações Unidas hoje e temos a primeira tentativa que foi a Liga das Nações. Isso deveria ser a liga onde todas essas nações, digamos que um deles é a França, outro é o Reino Unido, mas um deles iria ser os Estados Unidos. Um desses países deveria ter sido os Estados Unidos. E o que isso fez com o protestantismo? Eu não vou começar com o artigo, mas eu vou começar, na verdade, com um livro. Então, vamos para o livro e depois a gente volta para o artigo. Isso é um livro intitulado Os Evangélicos, a luta para moldar a América. É um livro bastante longo que passa por toda a história dos evangélicos. Os evangélicos e a dificuldade que eles têm para moldar a América. Obrigada, irmão, por isso. A controvérsia sobre a Liga das Nações marcou muitas vezes esse ponto de virada. No passado, eles sempre discordavam sobre política externa, mas nunca sobre linhas teológicas. Então, eles tinham sempre desacordos sobre política externa, mas nunca tiveram isso em relação a ideias teológicas. No final do século XIX, alguns conservadores e alguns ministros do Evangelho Social tinham promovido tinham criado algumas leis imperiais americanas como parte do cristianismo americano. De ambos os lados, eles tinham objetos de usar a força militar. Então, durante essa Primeira Guerra Mundial, a maioria dos liberais e conservadores, eles tinham oscilado. Esses dois partidos tinham chegado, então,
a uma ideologia separada em relação aos Estados Unidos. Isso realmente chegou a um ponto de virada em 1919, onde você consegue ver com o que se parece na história moderna essa divisão e rastrear isso até a formação da Liga das Nações. Aqui você tem o protestantismo dos dois lados desse argumento. Protestantes para os globalistas, protestantes para o unilateralismo, protestantes também que chamam Trump de herói, protestantes que chamam Trump de ditador. Então, de ambos os lados você tem esse argumento. Um começa com uma divisão teológica que você pode rastrear até 1919. Um que diz que o globalismo é o inimigo e o outro que faz um apelo americano pro imperialismo. Em 1919, praticamente todos os liberais religiosos, incluindo os anti-alemães, eles tinham apoiado esse movimento mundial intereclesial. Eles apoiavam esse lado liberal. Eles apoiavam agora o globalismo. Quando eles apoiam a Liga das Nações, não só quando se trata de nações, mas quando se trata também de igrejas. Eles apoiavam esses movimentos mundiais entre as igrejas. Nós olhamos para isso com o mesmo grau de teorias de conspiração que nós olhamos para a ONU. Eles não são ameaça. Os Estados Unidos, ditadores, são ameaça. Uma ditadura protestante é ameaça, não a união de religiões. Você pode comparar e contrastar esses dois problemas. Até 1919, James Gray chamou a imprensa para se juntar à Liga das Nações, a terceira maior crise da história americana até então. A maioria dos pré-milenários são os conservadores deste livro. Ele explicou seus pontos de vista de revivar o Império Romano. Você forma então uma liga e você tem todos esses países se unindo e isso vai reavivar o Império Romano. Isso vai levá-los até a Batalha do Armagedão. Isso é o que os adventistas conservadores ensinam, que a não participação da Liga das Nações, se os Estados Unidos ficar fora disso, se torna mais fácil para os Estados Unidos quando Cristo retornar para julgar as nações gentias. Com essa questão da Bíblia temperamental do Instituto da Revista Cristã, ele escreveu que isso seria um suicídio nacional e encaminhou os leitores para as pistas do lobby secular que retratavam a Liga como incompatível com os fundamentos da independência americana. Em vez de aconselhar essas pessoas a vontade de Deus, eles clamavam aos cristãos a opor-se à participação americana nessa Liga das Nações. E a guerra era inevitável para resistir o desarmamento dos Estados Unidos. Então nós temos aqui um problema, que é um problema nacionalista de 1919, onde o protestantismo ainda se divide. Se divide em 1919 e nunca mais recupera. Então, por isso que hoje você tem os protestantes pro globalismo e os protestantes para a independência da liderança americana. Também linkaram tudo isso aqui com uma queda de moralidade na América, assim como em cada geração. Então, voltando agora para o artigo de New York Times. Fundamentalistas, os conservadores, viam a proposta da Liga das Nações como um marco potencial de um caminho que ia levar ao Armagedão. Eles estavam certos que à medida que os humanos se aproximavam do final do tempo, governos de todo mundo cederiam a sua independência a um líder mundial carismático que era realmente o anticristo. Quando o Senado debateu a Liga de fundamentalistas, deixaram claro que o ponto de vista pré-determinado que o líder
da Liga das Nações seria provavelmente a besta, descrito em Daniel e Apocalipse como anticristo. As suas crenças os levaram a apoiar o Senado, irreconciliáveis daqueles que lutaram contra o esforço do presidente para se juntar à Liga Fundamentalista, e que acreditavam que, no final, os governos opressores se apegariam sobre os direitos e liberdade dos cristãos como resultado. Eles se opuseram a qualquer expansão do poder do governo federal e tornaram-se altamente desconfiados de que qualquer coisa que parecesse minar suas liberdades religiosas e privilégios de longa data fundamentalistas. Viu o pecado na desestabilização de papéis de gênero pela Primeira Guerra Mundial, o que levou os americanos a comprometer a sua moralidade. Eles criticaram a luta pelo sufrágio das mulheres, que estavam levando mulheres para fora de casa e que fazia com que elas agora aceitassem os contraceptivos. Então lembre-se que 1919 é um ano em que as mulheres ganham o direito ao voto. As posições abraçadas por fundamentalistas, todos os quais fluíram logicamente de sua compreensão apocalíptica desse texto bíblico, endureceram com o tempo. Eles pediram ao governo limitado que lutou contra tudo que parecia ameaçar os direitos e liberdades cristãs. Eles, preocupados com as mudanças na cultura, especialmente com as trocas de papéis tradicionais de gênero no estrangeiro, a política que eles defendiam sobre o islamismo, e quando eles queriam os Estados Unidos para intervir em todo o mundo. Eles apelam agora aos líderes americanos para agirem unilateralmente. E eles também se tornam alguns dos mais fortes na história antes da Segunda Guerra Mundial, antes do Holocausto. Então a gente tem esses fundamentalistas sociais, esses conservadores, que é uma das facções do protestantismo, está lidando essa redivisão em 1919, sobre a Liga das Nações. Tal como o artigo enfatiza, a questão de racismo é uma questão de sexismo e também há essa questão de ditadura. Então, eles se opõem a um governo único porque eles acreditam que isso parece com o globalismo. E o anticristo iria dirigir uma confederação de estados. O adventismo conservador, o protestantismo conservador nos dias de hoje, eles passam por essa mesma experiência, esse mesmo canal, que também inclui o racismo e o sexismo. Você poderia pegar toda essa secção que eu li e transportar diretamente para os dias de hoje. Exatamente os mesmos argumentos, exatamente as mesmas separações, exatamente a mesma divisão no protestantismo. Então, essa divisão literal, ela não precisa levar a uma separação literal. Eles estão tão divididos hoje como estavam em 1844. Uns veem Donald Trump como um salvador, e outros o veem como uma encarnação, como uma ameaça da liberdade religiosa. Então, eu quero que a gente pense, nós temos 1919, podíamos descer a história do movimento dos direitos civis. E eu quero que a gente veja nessa separação de 1919, o argumento que está sendo feito é que a América iria perder sua soberania, vai perder sua liberdade. E é por isso que a América deve agir unilateralmente, se assim fosse necessário. Se tivesse que intervir no Iraque, eles não deveriam usar a ONU, mas deveriam agir de forma unilateral para ter soberania americana. Movimento dos direitos civis, ensinamos isso excessivamente no passado. Os argumentos apresentados foram a favor da liberdade e liberdade religiosa. E quem estava lutando por isso? Aqueles que se opunham à segregação ou aqueles que queriam impor a segregação? Ambos. Mas particularmente as igrejas conservadoras protestantes que eram a favor da segregação.
Abolir a segregação seria violar a sua liberdade religiosa, porque eles acreditavam que a segregação era mandatória pela Bíblia. Então, nós vamos ter uma pequena pausa agora, porque precisamos cortar o vídeo. Um corte na metade do vídeo para os tradutores. E depois nós vamos voltar. Então, isso vai ser subido como 2 apresentações. Vamos ter uma pequena palavra de oração. Eu vou tirar 5 minutos de intervalo. E depois vamos voltar. Se ajoelhem comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Senhor, nós conseguimos ver como o protestantismo apóstata se desenvolveu. Ellen White diz que a sua queda não tinha sido completada ainda e vemos como eles continuam a cair ainda. Vemos que a posição que eles tinham há anos atrás é a mesma que eles ainda têm hoje. Eu oro, Senhor, porque o Senhor possa retirar essa idolatria das nossas próprias vidas. Que a gente tire as escamas dos nossos olhos e a gente consiga ver isso a tempo de nos arrependermos. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.